Imagina uma manhã tranquila no interior do Paraná. Uma daquelas cenas que parecem comuns e sem perigo nenhum. Uma casa simples, cercada por verde, uma criança brincando no quintal e a mãe cuidando das coisas do dia. Tudo seguia normalmente, até que de repente, o silêncio tomou conta e uma família inteira entrou em desespero. Foi nesse cenário que no dia 24 de agosto de 2013, a vida de João Rafael Kowalski mudou para sempre, e com ela, a de todos que estavam à sua volta. O pequeno, que tinha apenas 1 ano e 10 meses, desapareceu sem deixar vestígios na cidade de Adrianópolis, no Paraná. Um mistério que completa mais de uma década e continua sem resposta, sem culpados, sem desfecho, só com perguntas que não param de ecoar. Por aqui, as quartas são cinzas, um lembrete de que algumas pessoas jamais são esquecidas e de que a esperança continua viva, esperando por um reencontro. João Rafael nasceu em uma família simples, cercado de amor. Era descrito como um menino alegre, sorridente, daqueles que enchem a casa de vida com a própria presença. A mãe, Lorena, já falou várias vezes sobre ele. Disse que o filho era o tipo de criança curiosa, cheia de energia e que adorava brincar no quintal. Numa entrevista, ela chegou a resumir em uma frase o que se sente até hoje. Vivemos com uma saudade imensa dele. Uma saudade que dói. Parece que corrói por dentro. Dá pra imaginar a dor de uma mãe que nunca mais teve notícias do filho. O que era para ser uma infância tranquila, vivida entre brincadeiras e abraços, acabou virando um caso de desaparecimento que ainda tira o sono de muita gente. Naquele sábado de agosto, a rotina parecia normal. Era manhã, o clima estava agradável e João brincava no quintal de casa, entre a residência da família e a dos avós. A mãe estava ali perto, varrendo, acreditando que o menino estava seguro, como sempre. A irmã gêmea dele estava com o pai e os avós em outro ponto do terreno. Em questão de minutos, a vida se transformou. Quando Lorena percebeu que o filho não estava mais onde deveria, correu para procurar. Chamou, gritou, olhou ao redor, mas não encontrou nada. O menino tinha desaparecido como se tivesse sido engolido pelo ar. Era o início de uma busca que mobilizaria toda a comunidade. Os primeiros a se mobilizarem foram os familiares e os vizinhos, que rapidamente se juntaram para procurar em cada canto do terreno. O quintal tinha área de terra, vegetação e logo atrás passava um rio. A primeira hipótese levantada foi de que o menino tivesse caído na água. O rio chegou a ser revistado inúmeras vezes por bombeiros, mergulhadores e voluntários, mas nada foi encontrado. Nenhum vestígio, nenhum objeto, nem mesmo o corpo. Isso já levantava dúvidas sobre a possibilidade de ele realmente ter caído ali. Como uma criança desapareceria no quintal de casa em plena manhã sem que ninguém visse nada? As investigações começaram logo em seguida, e com o tempo, o inquérito se tornou um dos mais volumosos da região, com milhares de páginas e mais de uma centena de depoimentos. Foram ouvidos parentes, vizinhos, conhecidos. Cada detalhe foi examinado. Se alguém teria visto movimentação estranha na rua, se havia carros diferentes circulando na cidade, se algum vizinho percebeu barulho incomum. Mas a cada nova linha de investigação, as dúvidas só aumentavam. Nenhuma resposta concreta aparecia. O mistério continuava firme. Para a polícia, uma das hipóteses mais fortes sempre foi a de que João Rafael tenha caído no rio e sido levado pela correnteza. Mas a família nunca acreditou nessa versão. Para eles, o mais provável é que o menino tenha sido levado, vítima de um sequestro. Lorena e os demais parentes sempre reforçaram que não havia como o menino ter simplesmente desaparecido sem deixar pistas. A sensação deles é que alguém esteve ali e o tirou do quintal. A família insiste nessa possibilidade porque até hoje nunca foi encontrado nada que confirmasse a teoria da queda do rio. Esse ponto também gera reflexões na vizinhança. Adrianópolis é uma cidade pequena, de pouco mais de 6.000 habitantes, onde todo mundo se conhece. A rotina da família era simples, sem conflitos ou inimizades conhecidas. Não havia histórico de desavença que justificasse uma vingança e tampouco a família tinha recursos financeiros que chamassem a atenção para um crime com interesse econômico. Era de fato um desaparecimento que parecia não fazer sentido, e isso só aumentava a sensação de impotência em todos os envolvidos. Os anos passaram e a busca nunca parou. A cada aniversário de desaparecimento, o caso voltava à imprensa, reacendendo a lembrança e a esperança. Em 2019, 6 anos depois do sumiço, a polícia científica divulgou uma imagem de progressão de idade,
mostrando como João poderia estar naquela época, já com 7 anos. A ideia era ajudar nas buscas, criando uma referência visual caso alguém o visse em algum lugar. Essa foi uma das tentativas de manter o caso vivo, de impedir que a história caísse no esquecimento. Mas mesmo com campanhas, fotos espalhadas e mobilização nas redes sociais, nenhuma pista consistente apareceu. E aqui entra um detalhe importante. Ao longo de todos esses anos, não houve nenhuma confissão de envolvimento, nenhum suspeito apontado de forma concreta e, por consequência, nenhuma condenação. O caso continua sem solução. A justiça nunca conseguiu transformar a dor da família em uma resposta. Não há acusado, não há julgamento, não há sentença. É como se João tivesse desaparecido em um espaço em branco da realidade. Para a mãe, o pai, os avós e a irmã, o que sobra é o vazio e a saudade. As investigações também se estenderam para outras linhas, como a possibilidade de tráfico de crianças, mas nunca houve prova concreta que confirmasse isso. Cada possibilidade era seguida, mas sempre terminava em becos sem saída. Isso reforça a sensação de injustiça. Como pode uma criança desaparecer em plena luz do dia, em frente à própria casa, e 10 anos depois não haver resposta nenhuma? Para quem vê de fora é assustador. Para quem vive dentro é uma ferida que nunca cicatriza. Em 2023, o caso completou 10 anos. A data foi lembrada por familiares e também pela imprensa. Mais uma vez, as imagens de João foram relembradas, os detalhes revisados e a pergunta voltou a ecoar. Onde está João Rafael? Até hoje, a resposta não existe. E essa é a parte mais cruel. O tempo não trouxe justiça, não trouxe paz. Apenas transformou o silêncio em um companheiro diário da família. O que fica dessa história é a lembrança de um menino pequeno, cheio de vida, que gostava de brincar no quintal. João Rafael não pode ser reduzido a um mistério sem solução. Ele era um filho, um irmão, uma criança com toda uma vida pela frente. A cada vez que sua mãe fala dele, a gente percebe que não se trata apenas de um caso de desaparecimento, mas de uma história de amor interrompida. A saudade é o que move a família, mas também é o que dói mais fundo. Eles continuam esperando, continuam acreditando que algum dia possam saber a verdade, mesmo que não seja a verdade que desejam, pelo menos uma resposta. E a reflexão que fica é essa: quantas famílias vivem esse mesmo drama no Brasil e no mundo? Crianças que desaparecem sem explicação, sem justiça, sem desfecho. Histórias que não acabam, que seguem abertas. João Rafael é um desses nomes que não podem ser esquecidos, porque contar sua história também é uma forma de manter viva a esperança e de lembrar que por trás de cada caso existe uma vida interrompida e uma família que continua esperando. Se você souber de qualquer informação que possa ajudar neste caso, ligue de forma anônima e gratuita para o número 181. Sua informação pode ser a peça que falta para um reencontro. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.